Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai voltar a falar de Grécia Antiga, mais precisamente aí falando sobre o período arcaico. Entre os séculos 8 e 6 a.C., vimos o surgimento das poleis, ou seja, as cidades-estado gregas. Elas se caracterizavam pela sua autonomia política, constituindo aí formas próprias de organização social, jurídica e também de governo. Não havia aí um país propriamente unificado que pudéssemos chamar de Grécia, tal como na atualidade. Havia sim centenas de cidades-estado, de pessoas que possuíam idiomas, crenças e hábitos muito similares, mas que se organizavam politicamente em entidades menores. Por isso, não podemos falar em unidade política na Grécia Antiga, mas podemos falar em cultura grega. As poleis surgiram devido às transformações sociais ocorridas durante o período homérico, uma vez que os eupátridas, os detentores das maiores e melhores terras, impuseram o seu comando sobre toda a sociedade devido ao seu poder econômico. Das diversas cidades-estado da antiguidade grega, podemos destacar duas, que de uma forma ou de outra influenciaram as demais poleis. São elas, Atenas e Esparta. Essas duas importantes cidades-estado deixaram fontes mais ricas e numerosas para os arqueólogos e historiadores. Por isso, temos mais informações sobre elas do que nas demais. Além disso, o seu poder político e econômico acabou influenciando outros grupos de cidades-estado, que, mesmo com seus próprios governos, acabaram se submetendo ao comando dessas duas superpotências gregas. A polis ateniense passou por grandes transformações políticas. No final do período homérico, a cidade-estado era controlada politicamente por uma aristocracia rural, formada pelos eupátridas, grandes senhores de terra que, por conta do seu prestígio econômico, acabaram tomando o controle da polis dos antigos reis. Seu domínio se estendeu desde o século IX até o VI a.C. O governo então passou a ser organizado a partir do aerópago, um conselho formado por aristocratas, e o arcontado, um conselho formado por 9 arcontes escolhidos anualmente, cada qual com uma função específica. Mas essa estrutura de poder deixava a maior parte da população de fora da política. Os comerciantes estavam enriquecendo conforme o comércio de Atenas se expandia. Logo, passaram a exigir presença também nas tomadas de decisão da cidade. Os atenienses mais pobres também estavam em grandes dificuldades, pois com o aumento das suas dívidas e o controle das melhores terras pelos eupátridas, muitos acabavam aí se tornando escravos. Com o passar do tempo, as tensões sociais aumentaram ao ponto de criar uma grande ruptura em Atenas. Para tentar sanar esse problema, foram convocados os legisladores. Tinham por missão aí criar códigos de leis para manter a ordem social. Drácon, um legislador lendário, teria criado um código de leis por volta de 620 a.C., porém, elas não amenizaram as grandes situações, as grandes questões da cidade, tendo em vista, sobretudo, a rigidez dos castigos e punições para os crimes, muitos dos quais levavam aí a pena de morte. Foi em 594 a.C. que Solon reorganizou a sociedade ateniense de maneira que não só os aristocratas, vindo de antigas famílias, pudessem ter direito ao governo da cidade, mas também aí os novos ricos. Solon promoveu a ascensão dos grupos mais ricos da sociedade, uma vez que os critérios para o acesso aos postos de governo passaram a ter como base a riqueza. Dessa maneira, os comerciantes enriquecidos de Atenas puderam finalmente ascender politicamente. A população mais pobre também viu um certo alívio, uma vez que o legislador aboliu a escravidão por dívidas e permitiu a participação de todos os cidadãos na Assembleia Popular, conhecida aí como Eclésia, a qual tinha como alguma das suas principais atribuições a fiscalização da magistratura e a votação de projetos de lei, propostos aí pela chamada bulé. A bulé ateniense, também criada por Solon, inicialmente compreendia aí 400 membros, que eram escolhidos por sorteio dentre os homens maiores de 30 anos, para um mandato de apenas 1 ano. Aqui é importante a gente destacar uma coisa, galera. Nem todos os habitantes de Atenas eram considerados cidadãos. Em Atenas, apenas os homens maiores de 18 anos, nascidos em Atenas, filhos de atenienses, tinham o direito de participar das assembleias. Mesmo com o advento da democracia ateniense, a cidadania não foi estendida a todos, sendo que apenas uma pequena parcela da população poderia tomar parte das decisões da cidade. Já a polis espartana seguiu um caminho bem diferente. Esparta era governada a partir de um regime oligárquico, e a palavra oligarquia significa
governo de poucos. E quem eram esses poucos que governavam Esparta? Para a gente entender isso, devemos aí compreender que a ideia de cidadania naquela polis era bem diferente. Só era considerado espartano aqueles que conseguissem comprovar a sua linhagem até os fundadores da cidade, ou seja, os dórios. Sendo assim, a sociedade espartana estava dividida da seguinte forma: os esparciatas, legítimos cidadãos com plenos poderes políticos; periecos, homens livres, porém sem direitos políticos; e os ilotas, escravizados durante as campanhas espartanas. Os esparciatas não podiam exercer trabalhos manuais, sendo a sua função social atuar no governo da polis e servir ao exército. Esparta era uma polis militarista. Os meninos, aos 7 anos de idade, ingressavam no agogê, um treinamento rígido que os preparava para atuarem como soldados espartanos. Apenas aos 60 anos de idade, deixavam o exército, podendo aí viver em suas casas. Os periecos atuavam como comerciantes e artesãos, enquanto os ilotas trabalhavam na terra. A estrutura política de Esparta se amparava nessa lógica social. A oligarquia espartana apresentava os seguintes órgãos: a diarquia, 2 reis, que representavam aí cada um deles uma das principais famílias de Esparta. O eforato, eleitos aí anualmente em grupos de 5 pessoas, era o principal órgão de governo em Esparta, sendo até mesmo aí que os reis eram submetidos ao eforato. A gerúsia, que era composta aí por 28 esparciatas acima de 60 anos de idade, e 2 reis, atuava como uma espécie de senado, propondo as leis para aprovação da ápila. E a ápila, formada aí por todos os esparciatas, ou seja, os cidadãos com mais de 30 anos, que poderiam aí finalmente votarem e participarem das decisões das leis na polis espartana. Atenas e Esparta figuraram entre as principais cidades gregas, devido à sua influência sobre as demais, sobretudo durante as guerras médicas, ou seja, as guerras travadas contra os persas. Mas essas superpotências da antiguidade acabaram aí se enfrentando numa das guerras mais famosas da antiguidade, as guerras do Peloponeso, que eram aí basicamente guerras de supremacia, que culminaram com a derrota de Atenas. Porém, apesar da vitória nas guerras do Peloponeso, Esparta se viu enfraquecida, tal como as demais poleis gregas, o que facilitou a invasão da Macedônia e deu início ao período helenístico, com destaque aí para a figura do imperador Alexandre o Grande. É isso aí, galera. Um breve resumo de história, Grécia Antiga, grande abraço e até a próxima.